E já estamos de volta. Eu falei para você que era rapidinho intervalo, porque o assunto é muito pertinente, muito importante e informação é tudo. Câncer de mama, prevenção do câncer de mama com o nosso super querido Dr. Renato Torrenzani. E a gente estava conversando no intervalo assim, sobre a história da Raquel, né? E o doutor assim falou até com uma certa emoção, assim, lembrou com muito carinho. A gente vê a piscina de treinamento, assim, muito mais do que a água, são as lágrimas, assim, de dor, de superação. E o doutor ajudou também, né? Estava na equipe da Raquel, né, doutor, né? Foi um momento também especial para o senhor, não foi, né? Sim. Ela foi tratada por um colega que trabalha comigo, né? Mais um oncologista. Começou com a quimioterapia, a cirurgia foi posterior à quimioterapia e eu acabei ajudando esse colega na cirurgia dela. Mas são aqueles momentos em que a gente acha realmente que está no caminho certo, né? Exato, que vale a pena. Né? Parabéns aí, parabéns pela vocação que o senhor tem, viu? E ela, né? E ela foi espetacular. Que Deus seja louvado pela história dela e tantas outras histórias de superação. Doutor, eu conheço uma senhora que está acompanhando o programa lá em São José dos Campos, dona Maria José, um beijo para a senhora, dona Mazeca, e ela outro dia fez uma cirurgia de câncer de mama, etc. Numa mama, foi retirada toda a mama, etc. Fale um pouquinho da reconstituição, doutor. Hoje se faz reconstituição na hora, se espera fazer o tratamento, porque a gente sabe que tem um período aí de monitoramento, espera terminar esse período para depois reconstituir a mama. Como é que é, doutor? Sim, o conceito antigo é justamente esse. Antigamente se preconizava pelo menos 2 anos de tratamento para se reconstruir. No entanto, essa reconstrução que era feita tardiamente, ela é mais difícil tecnicamente, ela é mais complicada do que aquela reconstrução que pode ser feita no mesmo momento da cirurgia. Porque já fez a cirurgia, já está ali, já está aberto, etc. Isso foi estudado e aqui na Unicamp existem estudos assim, muito importantes sobre isso, né? E a reconstrução mamária feita de maneira imediata, foi mostrado já pelo professor Brenner que ela não altera o prognóstico, ela não dificulta, não atrapalha as taxas de cura. Okay. Né? Pelo contrário, melhorando a autoestima da paciente, etc., ela pode até ter uma contribuição aí na própria recuperação da paciente. Agora, existem várias e várias maneiras de reconstruir a mama. Só com próteses expansoras, com retalhos com pele e musculatura, que pode ser do abdômen, que pode ser da região das costas, né? Então, primeira coisa, cada caso deve ser muito bem avaliado. É uma cirurgia que pode ter umas taxas de complicação, de certa forma, altas, chegam a 30%, chegam a 40%. Complicação? Né? Complicação. E a complicação pode ser desde um hematoma, formação de líquido, até mesmo uma infecção, com até perda da prótese, extrusão da prótese, né? Necessidade de ser retirada a prótese. Então, quer dizer, algumas situações favorecem complicações. Por exemplo, aquela mulher que era obesa, que era hipertensa, que era diabética, que era tabagista, né? Aquela mulher que fez radioterapia ou que fará radioterapia, que é a aplicação local de radiação, isso pode atrapalhar muito a reconstrução mamária. Então, existem situações onde, até por uma questão de zelo, né? Nós preferimos fazer a reconstrução mais tardiamente. Entendi. Nem a ver com a questão da doença. Então não em existe si. um padrão, existem casos e casos. Casos e casos. No entanto, né, há uma reivindicação muito, muito forte das mulheres que a reconstrução seja feita no momento da cirurgia. Claro. Isso, inclusive, é uma lei no Brasil hoje. Então, todo serviço que atende o câncer de mama deve oferecer a reconstrução mamária de maneira imediata ou tardia. Aí fica a critério do paciente, critério do médico, do caso em si, né? Esse momento da cirurgia. Agora, é um direito, ela ganha, doutora? É um direito dela? No sim, sentido é um assim, direito não, dela. Eu não fiz agora, vou esperar 2, 3, 4 anos, enfim, então eu tenho que, como é uma situação que envolve uma cirurgia plástica, sim. Ela vai ter que pagar por isso ou é um direito que ela tem de receber essa? É um direito que a paciente tem. Direito. É um direito que ela tem. Não importa o tempo. O Sistema Único de Saúde fornece essa cirurgia, né? Tá. E os planos de saúde, os convênios também. Entendi. Né? Então, isso já está regulamentado. Regulamentado. Nós tínhamos um problema no passado, que o número de profissionais capacitados para reconstruir as mãos era muito pequeno. Isso ficava num nicho especificamente dos cirurgiões plásticos, né? E poucos cirurgiões plásticos tinham interesse nesse tipo de cirurgia. Entendi. Também, né? Mexiam muitas vezes com estética, que é um ambiente totalmente diferente da cirurgia reparadora. Eu vou fazer uma pergunta assim para o senhor. O senhor é cirurgião, mas o senhor lida com essa situação. Sim.
Aí do seu lado, no caso, assim, vai ter que fazer uma retirada da mama. É o senhor mesmo que vai repor? Ou o senhor tem um cirurgião, digamos assim, plástico do seu lado ali? Aí, complementando, quer dizer, de alguns anos para cá, os mastologistas começaram o treinamento da reconstrução mamária. Que interessante. Tá? Então, por exemplo, hoje, nas grandes universidades aqui no Brasil, na Unicamp, que eu faço parte, quem reconstrói assim, quase todas as mamas são os mastologistas. Olha só. Mas existem colegas cirurgiões plásticos que fazem isso com excelência também. Então, depende muito de cada serviço. Entendi. Né? Mas o mastologista tem essa atuação também reconstruindo as mamas. Né? Isso melhorou muito as condições. Pacientes que moravam mais no interior do país não tinham acesso realmente ao cirurgião plástico que poderia reconstruir as mamas. Né? Hoje o mastologista já faz a mastectomia ou até cirurgia parcial, né? E com técnicas parciais de reconstrução. A ideia é sempre conseguir um resultado que une um bom resultado oncológico com um bom resultado cosmético. Porque também. nem todo câncer de mama há necessidade de retirar toda a mama, né, doutor? Pode ser os quadrantes aí, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia a preferência é que se feita uma cirurgia menor, né? Preservar a mama. E, então o tratamento pode começar com cirurgia ou eventualmente com quimioterapia. Né? Quando começa com quimioterapia, uma das vantagens é essa. Esse tumor pode se reduzir em tamanho e a cirurgia pode ser menor. Entendi. Agora, tem mulheres que assumem realmente, assim, não querem fazer reconstrução, assumem essa e vivem bem, ou seja, trabalharam o psicológico, né? Algumas vivem bem assim e quando elas voltam nas consultas, em toda consulta, a senhora não quer reconstruir a mama? Vamos reconstruir a mama? Algumas não, estou bem assim, eu não quero fazer isso. Então depende muito da idade da paciente, questão... doutor, claro, uma pergunta assim bem... o fato assim, eu não quero fazer, porque às vezes a gente sabe que tem volumes e volumes da mama, de repente as pessoas sentem, não, sobrou uma mama esquerda ou direita, que é um pouco grande, etc. E a reconstrução é simétrica, tem que ser do mesmo volume, ou então vai reduzir aquela que está maior para equiparar aquela que foi reconstituída. Fala um pouquinho disso, doutor. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Quer dizer, nós quando vamos reconstruir uma mama, nós temos algumas limitações. Essas limitações, elas são decorrentes de tamanho de prótese, que é possível para aquele caso em si. E muitas mulheres têm a outra mama, às vezes mulheres que são um pouquinho mais obesas ou mais idosas, bem maiores, às vezes mais flácida, mais pendente do que aquela mama que vai... Então, nesses casos, pode ser feito um procedimento de simetrização. O que é isso? Né? Quer dizer, uma plástica mamária... naquela mama boa, saudável, digamos assim, né? Saudável. Para que ela fique com um aspecto mais semelhante possível em volume, em aparência, com a mama que foi reconstruída. Isso pode ser feito, às vezes, aumento também. Muitas vezes, para simetrizar, você tem uma prótese de aumento. Né? Entendi. Então, depende muito de cada caso. E essa cirurgia da simetrização mamária, ela pode também ser feita no mesmo momento da cirurgia ou também depois. Aquela mulher que fez uma reconstrução de mama e ficou com uma assimetria que incomoda, ela tem também o direito... Né? Visualmente, vai se olhar no espelho, de repente são tamanhos diferentes, etc. Isso pode incomodar muito. Né? Ou seja, ela tem o direito de colocar a simetria. Exatamente. Isso também está regulamentado atualmente e ela faz a simetrização mamária. Isso são boas notícias. Assim. Doutor, estão chegando perguntas. Diretor, coloca na tela aí perguntas, estão chegando pelas redes sociais, por favor. Mais perguntas. Vamos deixar o doutor Renato trabalhar aqui. Quando se tem mamas densas e pequenas, a ultrassonografia é o suficiente para diagnosticar a doença? Pergunta a Silvana Ribeiro, doutor. Nesses casos, Silvana, por ser densa a mama, não é pelo tamanho, por ser densa a mama, a ultrassonografia ela está recomendada. Porque o senhor falou da densa, mas é a mamografia. Sim. Dificulta a mamografia? Sim, dificulta. Mas a outra... avaliação da mamografia. Então, a ultrassonografia, a ecografia deve ser feita com método complementar. Então, essa situação sua... você não deve deixar de fazer mamografia, tá? Faça, eu sei, ela vai ser prejudicada pelo tamanho da mama, às vezes é difícil o posicionamento no aparelho, né? Se for uma mama muito pequena e a densidade é muito alta, pode dificultar a avaliação, mas deve ser feita sempre. E a ultrassonografia é método complementar, não método único. Entendi. Agora, doutor, assim, voltando ao caso, a pessoa fez a
a mastectomia, etc., retirou a mama, só numa, o câncer apareceu só numa. Ok, tratou, trabalhou bonitinho, está redondinho ali. Pode lá na frente aparecer numa outra, doutor? Pode aparecer sim. Quer dizer, o fato da mulher ter tido câncer de mama vai levá-la a uma condição de um risco maior de ter um novo câncer de mama. Por isso a visita ao mastologista, ao médico é fundamental, doutor. É importante e deve ser permanente. Não é porque teve, fiz cirurgia, já estou curado, Existem, sim. Depende de cada caso. Existem alguns tumores onde nós sabemos que as taxas de recorrência elas são muito maiores nos primeiros anos. Para outros tumores, nós sabemos que as taxas de recorrência elas vão aumentando no decorrer do tempo. Tá? Mas a mulher que teve um câncer de mama, independente daquela recorrência, que a recorrência seria a volta à doença que ela tratou, ela tem um risco maior de um novo câncer de mama. Seja na mesma mama se ela fez uma cirurgia menor, seja na outra mama se ela fez uma mastectomia. Né? Então, esse risco existe e ele é aumentado. Aumentado sim. Ô, diretor, temos mais pergunta aqui. Vamos colocar aqui mais uma perguntinha aqui para a gente... Gostei dessa tela, viu, diretor? Gostei, viu? A Zoraide Leopoldo da Rosa Lima, tem até o nome o nome dela tá Rosa, Outubro Rosa, viu? Zoraide? Deus abençoe, viu? É verdade que quem amamentou não corre risco de câncer de mama? Pergunta a nossa Zoraide, doutor. Zoraide, quem amamentou tem uma certa diminuição de risco, um pouquinho menos de risco de câncer de mama, tá? Ela não é isenta de risco por ter amamentado. Né? Toda mulher tem chance de câncer de mama. Tem uma estimativa norte-americana que é válida também para os países mais desenvolvidos, onde a chance da mulher ter câncer de mama, se ela viver até os 80 anos de idade, é de mais ou menos 10, 12%. Tá? Aquela mulher que amamentou, que teve vários filhos, etc., a chance é um pouquinho menor. É isso que acontece, mas não isenta o risco. Quero mandar, já que o assunto foi a dona Zoraide, perguntou, mandar um beijo à dona Zoraide, a Sossô, o seu Edson, sempre que está acompanhando o programa tem assim a mãe e o filho, a mãe Áurea, que a gente chama, né, está acompanhando, um beijo, e o Marcão, um grande abraço para você também, Deus te abençoe, viu, corintiano, doutor, nossa, o Marcão aí está feliz da vida, viu. Mas, tem uma pergunta que chegou aqui, eu gostaria de saber aqui, essa está aqui do meu ladinho aqui, a nossa amiga Joana Ferreira Pompeu de... Buriti Alegre, lá em Goiás. Obrigado, Ana Joana, Deus abençoe. Estava aqui a sua pergunta, viu? Estava usando como recadinho aqui, mas assim, vou aproveitar. Ela está pedindo oração, claro, mas ela fez cirurgia de mama há 30 anos, pois suas células podem se transformar. Ela pergunta, as suas células podem se transformar em câncer agora, né? Ela sente dores mesmo não tendo mais a mama. Doutor, nesse sentido, para tranquilizar a nossa amiga dona Joana lá de Buriti Alegre, Goiás, doutor. Ela já fez a cirurgia, mas ela sente dores, assim, doutor, mesmo não tendo mais a mama. O que pode ser, doutor? Ela, assim, a memória? Em relação ao novo câncer, quer dizer, as células poder ter uma metástase, é muito, muito raro uma metástase depois de 30 anos. Ela tem uma chance muito maior de ter um novo câncer de mama do que uma metástase desse câncer tratado há 30 anos. Agora, quanto à dor, existe a questão da dor fantasma, quando você retira um órgão, né? Quer dizer, tem toda a terminação nervosa, etc. Bastou pensar nisso, já sente a dor, o teu cérebro entende que aquele órgão ainda existe, né? Então é a dor fantasma. E algumas vezes a dor não é uma dor fantasma, mas ela é acarretada pelo procedimento em si. Então, por exemplo, muitas vezes a radioterapia pode levar a uma fibrose, a uma aderência da pele, e isso pode levar a dor, né? Se você retira os gânglios linfáticos que ficam aqui na região da axila, aquilo pode levar a um edema, você pode ter uma lesão de alguns nervos do braço, dessa região, no decorrer da cirurgia, que pode levar a dor crônica. Então, tem uma série de situações que podem levar a dor, né? É importante saber se aquela dor não é, por exemplo, uma dor óssea secundária, uma metástase, mas no caso dela, depois de 30 anos, é muito raro que isso aconteça, né? Ou outros motivos para dor, né, que não relacionados ao câncer, que com a idade as dores aumentam, né? Pode ser musculares também, viu? Obrigado, Ana Joana. Eu vou chamar mais um intervalo rapidinho, nós temos mais um bloco, mais curtinho, mas temos, viu? Onde a gente vai passar os dados do doutor e, é claro, aquele momento também especial onde nós queremos rezar com você e por você. Portanto, não saia daí, a gente volta já só para você.